Não importa sua idade, peso, cor ou gênero, o que importa é seu sonho, nossos sonhos, pois somos todos uma raça, a raça humana em busca de realizar nossos sonhos. E isto é o que nos fortalece e nos faz mover. Buscamos, lutamos, mas nunca desistiremos, pois desistir não é e nunca será opção. 3X Action. We never, ever give up. Não tem cabimento. E alongamento? O alongamento, Sérgio, algumas pessoas se sentem confortáveis em fazer o alongamento como se fosse um aquecimento, tá? A princípio, de uma forma geral, tá? Não tem nenhuma contraindicação. O problema é só o seguinte, quando você trabalha flexibilidade, que através de alongamento você trabalha, e quando você faz aquele alongamento só para dar uma soltada na musculatura, digamos assim, que é aquela puxadinha na perna para alongar o quadríceps ou tentar alcançar o chão, que isso na verdade é alongamento, mas ele não está trabalhando a flexibilidade, ele está fazendo só ter um alongamento da fibra muscular momentâneo. Ele não é um aquecimento específico para o esporte. Tem contraindicação de ser usado? Não, só se a pessoa tiver algum tipo de desconforto fazendo alongamento. Em alguns casos específicos, então, por exemplo, quando você vai fazer um treino de tiro, um treino mais forte, a gente, e principalmente se você busca performance, a gente não recomenda muito alongar, tá? Por quê? Porque você vai relaxar a sua fibra. Isso antes, desculpa. Isso antes. Tem que falar o depois. Isso antes, tá? Então, a gente não aconselha tanto alongar, por quê? Porque você vai precisar de contração máxima da fibra. Quando você relaxa ela, você não vai atingir essa contração máxima da melhor forma possível. Então, pode ter uma perda de performance, tá? Em casos muito específicos. De uma forma geral, para aquela pessoa que a gente quer ajudar, tal, não vai ter contraindicação nenhuma, a não ser que ela sinta algum tipo de desconforto. Mas vale lembrar que esse alongamento que a gente faz, às vezes, na academia, ali antes de treinar, antes da corrida, ele não está trabalhando sua flexibilidade. É só um aquecimento. É só um aquecimento, é só uma preparação da fibra também através de um alongamento dela, tá? A flexibilidade é trabalhado com um treino específico, onde tem uma técnica que é usada, algumas técnicas, né? Depende de cada momento, de cada profissional, utiliza uma técnica para você sim ganhar a flexibilidade, que é o aumento do ângulo articular de que vai te dar um desempenho melhor. Sim, uma pessoa saudável tem que ter uma boa flexibilidade. E eu recomendo que treine flexibilidade no momento adequado. E posterior ao treino, qual a importância do alongamento? Evita lesão, causa lesão? Olha, Sérgio, a princípio, o que os estudos mostram, de uma forma geral, é que ele não é fundamental para evitar lesão. Esse alongamento que a gente está falando aqui, né, que é o alongamento pós-corrida, uma seguradinha na perna e tal, ele não é fundamental para evitar lesão. É muito mais importante o aquecimento antes da atividade do que o alongamento antes ou depois, tá? O aquecimento específico para a atividade. Mas muita gente se sente confortável em alongar depois. Então, desde que não seja um alongamento, principalmente após atividades muito intensas, se não for um alongamento muito severo, muito forte, também não tem contraindicação, tá? Mas qual seria o alongamento para evitar lesão? Ou, por exemplo, já me perguntaram que os treinadores falaram que não era para alongar, e a pessoa se queixando com dor muscular, dor nas costas. Sim. Isso seria causado por uma falta de alongamento? Falta de flexibilidade. Que ela é um treinamento que o alongamento faz parte, está inserido. Certo. Só que a flexibilidade ele é um treino específico. E raramente a gente vai treinar flexibilidade após um treino de corrida ou muito menos após um treino de musculação, tá? A gente vai fazer um treino de flexibilidade específico. Então, só para dar um exemplo rápido, eu treino flexibilidade da seguinte forma, tá? Por exemplo, eu tenho um fisioterapeuta que me ajuda, que é o Kaique, que a gente vai trazer ele aqui qualquer dia desses. Na sexta-feira, ele vai me ajudar
Então, eu vou fazer um aquecimento, tá? Inclusive, para treinar flexibilidade, a gente faz o aquecimento. Então, o aquecimento, no caso específico, tem várias formas. Pode ser até com água quente, às vezes uma caminhada na esteira, alguma coisa que aumente minha circulação, que deixe o músculo mais relaxado, tá? E aí ele vai fazer o alongamento, mas de forma assistida e forçando a minha amplitude. Então, sabe aquele alongamento que a gente vê, às vezes, o cara fazendo com... Um vai, segura a perna e força a perna, e a pessoa vai sentindo que está ganhando amplitude de uma forma bem simplificada, tá? Porque aí tem uns métodos de tempo, de insistência, enfim, algumas coisas mais específicas, aí você vai ganhar flexibilidade. Então, a gente está falando daquela situação de onde a pessoa, eventualmente, tem uma flexão de quadril que chega a 60 graus, aí ela vai chegar a 70, 80, 90 e algumas vezes até passar de 90. E o que causa lesão? Normalmente, a falta de flexibilidade. Por quê? Porque aí você cria um desbalanceamento da musculatura e das forças que atuam na articulação. E aí é como se você trabalhasse com um carro desalinhado, certo? Então, imagina um carro desalinhado, onde a suspensão está fora do eixo, o pneu vai desgastando de forma inadequada. As nossas articulações, o nosso corpo trabalha de forma semelhante. Se você não tiver equilíbrio de força e pontos mais encurtados do que outros, então, um exemplo também bem didático. Músculos anteriores mais encurtados que músculos posteriores, ou o que é mais comum, músculos posteriores mais encurtados que músculos anteriores. Você cria um desbalanceamento no seu corpo, tá? E isso pode gerar lesões. Então, é importante trabalhar a flexibilidade de forma específica para você manter o seu corpo alinhado e trabalhar com a melhor postura e da melhor forma possível. Então, traduzindo para as pessoas, começou a doer, ficar repuxando, ficar sentindo travado, é falta de flexibilidade, precisa ter um trabalho de alongamento, de flexibilidade. Exato. Que aí essa sensação de dor passa. Vai melhorar. Obviamente que a dor às vezes pode estar ligada a vários aspectos. Às vezes a pessoa já tem um problema instalado, por exemplo, que é bem comum a gente pegar hoje em dia, até pela vida moderna, né, que a gente estava falando lá no começo, hérnia de disco. É muito comum pegar hoje as pessoas com hérnia de disco. Então, você vai precisar trabalhar toda uma parte de fortalecimento e flexibilidade também, até mesmo para evitar que essa pessoa, num futuro próximo, tenha que operar, fazer uma cirurgia de hérnia. Né? A gente sempre quer evitar... Nesse caso, é fundamental o fortalecimento e a flexibilidade. O trabalho de flexibilidade, fundamental. Muita gente tem... Você pode ver que muita gente, às vezes, tem dor de joelho, dor no quadril quando corre, coisas desse tipo. Muitas vezes está ligado por encurtamento de músculos posteriores. Eu posso falar que eu já tive tudo isso. Dor no joelho, quadril e hérnia de disco. Pronto, é isso. Eu tenho o pacote completo. Tem o pacote completo. E provavelmente você não treina flexibilidade. Não, depois que eu comecei a treinar, passou. Passou? Passou. Então é isso. Aliás, o que me salvou de operação foi treinar. Treinar. É isso aí. Basicamente é isso. Se você tiver o seu corpo equilibrado, então fortalecimento, flexibilidade, obviamente que alimentação e todas essas outras coisas, você provavelmente vai ser um atleta sem dor.